Ah, já? Tava aqui olhando. E aí, gente, cheguei. Pessoal, eu pus um nome provisório aí. Depois vocês me dão uma ideia melhor, porque eu não tô sem ideia. Vocês ouvem a pregação e depois no final vocês decidem o nome e o põe, tá? Eu sou péssima pra pôr nome, pra pôr foto, pra pôr tudo. Nada disso aí. Eu só sei falar. Mais nada. Ai, boa noite, gente. Boa tarde pra quem tá aí no Brasil. Cadê o povo, gente? Vamos que vamos. Aqui tá um pouquinho frio hoje. A little. Então eu tô com uma blusinha a mais. Toda torta. Ô, Luísa, boa noite. Você também é boa noite. Vamos entrando, gente. Boa noite. O outro lá escrevendo no WhatsApp ainda. Tá na hora, minha gente. Sai da cantina, vem pro culto. Continua. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Gente, como é que vocês estão aí no Brasil? Tá tudo bem? Oi, Amanda. Yeah! Quanto tempo? Ele escrevendo lá, o Fê. Você continua. Ah, Deus. Olha, Sara, estão te dando boa noite. Chama o colega da cantina. Gente, como é que tá tudo aí? Tá tudo bem? Aqui em Portugal tá tudo andando, caminhando. Tá chovendo aí, Luísa? Ah, nem falei. Por acaso falei com meu marido agora à tarde, mas não perguntei como é que tava o tempo. Ai, tá chovendo. Ui, pra trabalhar na chuva pra ele é tão difícil. É muito chato. Que legal, pessoal. Eu pus um nome aí que é Deus domina o tempo, né? Eu nem sei se esse é o melhor nome. Então, assim, na verdade tem a ver com isso, tem a ver sobre... Porque, assim, eu tenho um vídeo que fala um pouco sobre isso. Rapidinho, gente, desculpa. Tá tendo muito protesto aí, Luísa? Meu filho falou alguns protestos, assim. Tá tendo muito? Oh, Jesus. Ai, que saco, cara. Que difícil, né, gente? O mundo tá de ponta cabeça esses dias. Pois Deus abençoe que passe logo, que todo mundo saia bem, né? Que coisa, é mesmo. Eu vou falar com ele mais tarde. Houve manifestação, Sara? Mas da mesma situação? Porque essas de Londres tem a ver com a que tá rolando nos Estados Unidos. É a mesma situação aqui em Lisboa? Nossa, Portugal, que é imagina que um país não tem problema. Nossa, mas aqui, imagina, aqui é um... Que isso, um país super aberto, super de boa pra isso, né? Enfim, não sei. Sei lá. Que tudo passe. Sim, estamos a apoiar, tudo calmo. Pois é. Obrigada, Paz Domingos. Pois é, que Deus abençoe, né? Que fique bem pra todo mundo. O importante é todo mundo ficar bem, todo mundo ficar em paz. Claro que isso é muito difícil, né? Ai, mas o que nos resta é orar, né? Torcer pra que tudo fique bem. Gente, então, o que eu ia dizer? Eu tenho um vídeo sobre essa questão do... Eu tava aqui só vendo algumas coisas e falei assim, gente, chama o colega da cantina. Tá bem, vai lá fazer chá. Então, gente, o que acontece? Eu tenho um vídeo que fala... Cara, pra falar a verdade, eu tô falando que tem um vídeo, não. Eu acho que eu fiz... A gente teve no grupo sobre esse assunto, a Sara participou, faz uns 2, 3 anos, mas eu acho que eu nunca gravei sobre isso, sobre o tempo, né? Porque assim, muitas pessoas têm dúvida a respeito dessa questão do tempo, sobre Deus. Quer dizer, todo mundo entende que Deus é dono do tempo, que Deus consegue fazer qualquer coisa com o tempo, mas as pessoas não conseguem encaixar essa verdade dentro da obra consumada. Isso é muito importante. Conseguir entender Deus fora do tempo é muito importante, gente. E assim, como eu falei, eu acho que eu nunca gravei sobre isso, eu não tenho certeza. Ô, Tione! Amanda, eu vi que você mandou um texto, já vou ler. Então, é muito importante, eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje e falar algumas coisas que eu já estudei alguns anos atrás, anos assim, 2, 3 anos, a respeito dessa questão do tempo, na própria Bíblia, estudei sobre isso.
Na altura me emocionei demais com uma das passagens, do entendimento que eu tive com uma passagem aqui. E depois que pesquisei algumas visões a respeito disso, vi que tinha pessoas que tinham outras opiniões, mesmas opiniões que a minha, mas em outros textos bíblicos, mas eu vou falar daquele que eu estudei. E depois eu passo assim um pouquinho do que eu já vi por aí. Muito legal mesmo, muito enriquecedor. New Creation TV Brasil. Olá, tudo bem? Novo aqui, nunca te vi. Eu sei que é New Creation, mas nunca te vi aqui. Que legal, bacana, seja bem-vindo. Pastor, obrigada por cuidar da minha alma. Tenho certeza que foi Deus que te colocou na minha vida. Já passei por... Ô, Amanda, que isso? Eu tenho prazer. Quem sou eu para não aceitar? Alguém aceita. Quem somos nós, né? Na verdade, Cristo é quem manifestou amor por cada um de nós. E é só isso que a gente tem para dar, né? Deus nos amou. Deus nos amou. E é isso aí. Eu que agradeço de vocês estarem aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né, povo? Muito bem. Então, vamos lá, gente. Então, Êxodo, capítulo 33. Eu vou falar, então, essa questão, assim, do tempo, que é muito louca. Êxodo 33. Então, é assim, pessoal. Essa passagem do Êxodo 33, na verdade, nossa, ela é muito, muito emocionante mesmo. A gente pode até ler no 12, que não é bem o que eu vou falar, a questão do tempo, mas já é bem legal. A partir do 12, a gente lê assim, Êxodo 33, 12. Diz assim, disse Moisés, deixa eu pôr aqui mais fácil. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos seus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos seus olhos, e considera que esta nação é o teu povo, porque depois de muitas coisas que tinham acontecido, Deus falou para Moisés que ia mandar um anjo ir com Moisés e com o povo avante para continuar a peregrinação. E Moisés ficou muito indignado, né? Ele falou assim, vou ler de novo porque eu devia ter explicado isso antes, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faça subir este povo, ou seja, o Senhor me disse, né, no Egito, faz subir esse povo, ou seja, faz sair esse povo do Egito, traz ele para cá, ele falou, e não me deixa saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos seus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos seus olhos, considere essa nação teu povo. Claro que Moisés aqui, vamos lá, vamos colocar aqui no lugar de Moisés, rapidamente. Moisés falou assim, Deus, o Senhor me chamou, o Senhor me fez tirar o povo do Egito, né? O Senhor me pôs à frente de tudo isso. E agora, de repente, é um anjo que vai junto com a gente no caminho. Há uma série de coisas para se conhecer e para saber ainda, né? Moisés estava tendo ali aquele início de caminhada com Deus. E aí ele abre o coração para Deus, do tipo assim, cara, peraí, para onde a gente está indo? O que está acontecendo? O Senhor disse que eu achei graça aos seus olhos, o Senhor me chamou, mas assim, qual é o plano todo? Por que de repente o anjo... Eu tô aqui botando palavras na boca de Moisés, porque eu na verdade estou meditando na forma como ele se comportou, né? Tipo, vocês já se sentiram assim, quando vocês sabem o que está acontecendo e não sabem ao mesmo tempo? Eu não sei, eu me sinto frequentemente com relação às coisas que Deus vai fazendo, eu me sinto assim às vezes. Frequentemente, às vezes foi ótimo, mas é que frequentemente as coisas acontecem na nossa vida da parte de Deus. E às vezes eu me sinto assim, do tipo, eu tô percebendo o que Deus tá fazendo, eu tô sendo conduzida, tô conseguindo ver da forma como tem que ser, mas às vezes você se sente ao mesmo tempo perdido, do tipo assim, mas vem cá, nitidamente Deus vai dar onde isso aqui, hein? Tipo, eu sei e não sei. E acho que Moisés estava nessa pegada, tipo, eu sei e não sei.
que tá rolando? Porque, e olha que nós estamos falando de um cara que tava com milhares de pessoas nas costas, né? Nas costas, entre aspas, porque Deus tava segurando a bronca, mas o que tá pegando? O que vai acontecer afinal, né? Como assim, agora de repente um anjo vai com a gente e toda a rebeldia que o povo já tinha manifestado, tipo assim, o que vai rolar realmente? E daí ele falou assim, me faz conhecer o teu caminho, o que o senhor tá escrevendo, o que o senhor tá planejando? E assim, aquele momento que você fica, tipo, tô entendendo, mas não tô, né? E a gente tem uma necessidade muito grande da nossa alma de se sentir seguro, melhor, de se sentir no controle. A gente tem muita necessidade de se sentir no controle, muita. E isso é ruim, quer dizer, ou seja, não é errado a gente procurar ser prudente e organizado e perceber, olha, não, vamos fazer assim, vamos planejar. Mas ao mesmo tempo é ruim você querer muito estar no controle, porque a verdade é que as coisas não estão no nosso controle. Gente, é aquilo que a gente já citou aqui algumas lives de semaníssimas atrás, que a gente entrou março com um plano aqui em Portugal, e talvez a maioria de vocês também, e de repente março o coronavírus colocou a gente dentro de casa e tudo mudou. E uns perderam emprego, e uns faliram. Então, tipo assim, nitidamente, os seus planos funcionam até uma certa porcentagem, porque você não está no controle, nós não estamos. Mas a gente tem essa necessidade porque isso nos dá uma falsa ideia de segurança. Então eu consigo sentir a situação de Moisés, eu consigo perceber que eu no lugar dele também estou falando assim, meu, calma aí, cara. Era assim, agora é o quê? Então, assim, ele fez esse questionamento a Deus, né? E ele falou assim, o senhor disse que eu achei graça aos seus olhos, tipo assim, vale o que eu tô falando ou não vale, né? E aí, 14. Não, e ainda ele falou assim, considera que essa nação é o teu povo. Tipo, que, cara, isso é muito forte, né? Ele falou, essa nação é sua, né? Não é um anjo que tem que ir com a gente. Isso, sim, Moisés colocou isso, claro que não numa intimação, mas numa situação de tipo assim, como se os planos de repente mudassem e ele se sentisse inseguro, percebe? E aí ele diz assim, respondeu-lhe, né? Deus respondeu, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Sim, rapidamente, aqui não é uma situação de tipo assim, eu confrontei a Deus e Deus, não. Eu acho que Deus, ele compreendeu o coração de Moisés, percebe? Assim, a sensibilidade de um coração de uma pessoa que não conhece o amanhã, de uma pessoa que está no meio de uma situação de muita gente, que está, percebe, que deixou a sua vida e que agora está indo para um caminho de uma terra prometida e que ela não conhece ainda. Então, assim, eu acredito que Moisés manifestou essa insegurança a Deus. E, assim, gente, nós somos tão incentivados na religião evangélica, nós éramos, né? Nós éramos tão incentivados a mostrar para Deus confiança, é ou não é? Eu confio em ti, Senhor, porque 1000 cairão ao meu lado, não sei o que, papapá. A gente até sentia culpa de sentir medo, não sei se vocês têm isso. Sentir a culpa de sentir medo, sentir a culpa de manifestar fraqueza, tipo como se a gente fosse mostrar para Deus que a gente tá sem fé, que a gente tá sem confiança, que a gente tá se sentindo inseguro. Caramba, e eu... por mais que sim, que eu também tenha sido incentivada a ser assim também, eu assim, muitas coisas que a religião evangélica ensinou, eu estava enredada. Mas eu me lembro de que eu nunca conseguia alinhar com o fato de não demonstrar para Deus que eu estava com medo. Porque não, eu chegava a um ponto que eu falava assim, eu não tenho outra saída, ou eu demonstro isso e peço ajuda, ou eu vou ficar fingindo para mim, porque para ele eu não tô fingindo, né? Então, assim, eu acredito muito que a demonstração do que está de fato dentro de nós, independente se é fraqueza, se é falta de confiança, se é falta de fé, se é medo, ela é muito, muito, muito mais eficaz e produtiva. Quando eu cheguei em Portugal, há 10 anos atrás, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que foi uma alergia de um produto que eu tive, que minha mão tava igual do Fred Krueger, sabe? Parecia que tinha jogado ácido na minha mão, ela tava horrorosa. E assim, eu tinha acabado de chegar aqui, a gente tinha acabado de chegar numa igreja, e as pessoas vinham pedir oração, e você orava pelas pessoas, e sua mão parecia do Fred Krueger, tava horrorosa.
E eu não sabia o que estava acontecendo, eu tinha acabado de chegar em Portugal, eu não sabia nada. Quando você chega num país, você não sabe nada. E assim, o suporte da religião era zero. E aí eu sentei no meio da noite, e aquela coisa de que a religião manda você determinar, que a religião manda você não sei o quê. E eu falei, olha, eu não tô conseguindo fazer nada, não tô conseguindo determinar coisa nenhuma, não tô conseguindo acreditar coisa nenhuma, eu tô com medo da minha mão cair, e eu não posso mais ficar desse jeito. Eu falei, Deus, por favor, eu não sei o que fazer, minha mão não pode continuar desse jeito. E eu não confio em nada, não tô acreditando de pedir nada, não tô acreditando de determinar nada. Eu simplesmente tô morrendo de medo de ficar assim. E a única coisa que eu preciso, de fato, nesse momento é dizer pro Senhor que eu tô com medo de ficar assim e que eu não consigo determinar nada. Eu não consigo confiar em um minuto no que eu tô na minha oração. Por favor, me ajuda. Tão simples quanto isso. Fui dormir. Cara, se houvesse telemóvel naquela altura com foto como há hoje, eu teria, acho que, pensado nisso. Em tirar uma foto. Porque a minha mão acordou 70% melhor. Eu fui dormir e acordei com ela 70% melhor. Não faltava mais nada. Deu 2, 3 dias, tinha passado. E eu em nenhum momento fiz uma oração, uma determinação, mostrei força, fraqueza, fé, nada pelo contrário. Fé, na verdade, pelo contrário, eu mostrei foi fraqueza e muito medo e muita dúvida e muito perdida com a situação e num país que você acabou de chegar. E falei, por favor, me ajuda. Eu pensei, por favor, me ajuda, tira isso da minha mão. Então, assim, acho que o principal quando as pessoas perguntam pra mim, pastora, como que eu oro? Não tem como, gente, não existe como. Não há protocolo de oração. Oração é você falar o que está dentro do seu coração. Se em algum momento dentro do seu coração você tem a inspiração de dizer, em nome de Jesus eu determino alguma coisa, e isso sair de dentro de você, perfeito! É isso, é isso. É o que está dentro de você. O que está dentro de você? O que você nesse momento pode manifestar diante de Deus? O que nesse momento você pode manifestar diante de um problema? Diante do problema você consegue sentir uma paz e uma confiança muito grande para não dar importância para ele? Então se comporte conforme você está se sentindo dentro. Ou não consegue? Se comporte, seja completamente você mesmo. E essa é a oração que funciona, ser você. Então Moisés foi ele. E aí ele diz assim, versículo 15. Então ele... Será que tá tendo manifestação aqui também, gente? Tá uma gritaria. Só Deus. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Moisés repetiu, né, a questão. Ou seja, se o Senhor não for, eu não vou. Nem esse povo, não faz a gente ir. Nós não vamos com o anjo, nós vamos só se for com o Senhor. E aí ele diz assim, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então ele falou assim, como que as pessoas vão saber, né, que nós somos o seu povo, se não é de fato porque o Senhor anda conosco? Qual seria a diferença, afinal? Né? A diferença é que Deus está no meio do seu povo, né? Então Moisés colocou isso diante de Deus, né? E aí o que ele diz assim? Aí pronto, é onde eu quero chegar. Versículo 17. Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então lhe disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés pediu isso a Deus, né? Deus falou, não, realmente, você achou graça aos meus olhos, sim, eu te conheço pelo teu nome. E Moisés disse, então, rogo-te que mostres a tua glória. E aí ele diz assim, respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Aí no 20 Deus fala assim, ele acabou de falar isso para Moisés, farei passar toda a minha bondade diante de ti. E em seguida no 20 ele diz assim, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirado eu a mão,
Tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então Deus colocou duas situações aqui. A primeira ele falou assim, porque Moisés estava assim, mostra o teu caminho, não sei o que lá. E Moisés falou para ele assim, se eu achegasse aos teus olhos, manifesta-te. Desculpa a distração, pessoal, que tá uma barulheira na rua, e aí eu fico distraída. E ele falou assim, mostra-te então quais são os seus caminhos, nós somos o teu povo, papapá, e me mostra a tua glória. E aí Deus disse assim para ele, Moisés, eu vou colocar diante de ti toda a minha bondade. Top. E aí mostrar para ele, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e vou me compadecer de quem eu me compadecer. Cara, quando Deus fala sobre misericórdia, Deus basicamente está falando sobre agraciar, sobre favorecer. E Deus falou desse jeito ali para ele. Depois, passa o versículo, quando chega no outro versículo, ele diz assim, a minha face você não pode ver, mas eu passarei por você a minha glória de costas, papapá. Ou seja, ele torna a falar a respeito de mostrar algo para Moisés. É assim, quando eu estudei sobre isso, eu fui fazendo uma leve pesquisa. Por quê? Porque é aquilo que a gente conversou, pessoal. Deus não está no tempo. Quando em Hebreus fala que ele perdoou os nossos pecados de uma vez para sempre, ele está dizendo que antes de nós nascermos, ele já fez um plano para perdoar aquilo que nós nem tínhamos feito ainda. Assim como a Bíblia fala também sobre Deus ter, dentro do ventre de Raquel, Esaú e Jacó, não é Raquel, é Rebeca, Esaú e Jacó ter sido eleito por Deus. E foi segundo a eleição, ou seja, antes deles nascerem. E quando as pessoas leem isso, mas Deus, antes de nascer, né? Quer dizer, na verdade, ele escolhe quem ele quer e não sei o quê. Como é que Deus já perdoou os pecados futuros e tal? Então, a dúvida das pessoas sempre entram aí. Poxa, mas a Bíblia fala que Deus fez vasos para honra, vasos para desonra. Então, Deus se agrada no sofrimento das pessoas. A questão toda é que, pessoal, nós estamos numa linha de tempo. Para Deus, tudo já aconteceu. Você consegue... Eu não posso falar sobre ciência com tanta propriedade, mas você consegue imaginar um local onde não há tempo, nem espaço, nem distância? Você imagina, por exemplo, que no mundo espiritual não há distância, ou seja, ninguém está longe. Ah, então tá todo mundo perto? Não, porque perto também é distância. E aí, tá o quê então? Se não tá perto, tá longe, tá o quê? Então assim, nós não conhecemos isso. Paulo ele fala que aquilo que os ouvidos não ouviram, a mente humana não subiu à mente humana, né? Os olhos não viram, são as coisas que Deus tem preparada para nós. São coisas que nós não conseguimos explicar e conhecer, como fala, por exemplo, em Eclesiastes, né? Capítulo 3, que fala que Deus, ele colocou a eternidade no coração do homem de tal forma, a ponto dele também não saber como Deus começou ou terminou as obras. Então, assim, eu sempre digo para as pessoas que o que elas têm que confiar, em primeiro lugar, é que Deus é bom. Ponto. E Deus falou isso para Moisés. Moisés, eu vou colocar minha bondade diante... Ai, mais profundo do que eu estava ainda preparando de falar. Ele falou para Moisés, Moisés, eu vou colocar minha bondade diante de você. Que Moisés estava questionando a Deus completamente. Né, a respeito de que ele vai, de que não vai, quais são os caminhos afinal, o que tem para o povo, o que não tem para o povo, se nós achamos graça ou não achamos diante do Senhor, porque querendo ou não, Deus agiu daquela forma por causa da transgressão do povo, mas Moisés falou para ele, mas o Senhor disse que a gente achou graça é favor, e de repente Deus não queria ir, porque afinal tinha a ver com a transgressão do povo, então ele ia mandar o anjo, e aí Moisés ficou confuso, porque disse que tinha achado graça, e ele falou assim, Moisés, eu vou mostrar a minha bondade para você, eu vou te mostrar a minha bondade, tipo assim, eu vou te mostrar, eu vou manifestar para você de fato quem eu sou. Quais são os meus planos com o povo. Isso não se limita agora. Isso não se limita a esse momento de Israel e nem aqui no deserto. Isso tem a ver com o todo da história dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não começaram naquele momento. Os filhos de Deus não somos nós que estamos agora. Os filhos de Deus começaram antes da criação do mundo. A Bíblia diz que Ele nos fez. Antes da criação do mundo, Deus nos projetou para filhos. Percebe? Ah, então tem gente que Deus não quis como filho? Lembra? Quando fala antes da criação do mundo, ele está falando isso para você compreender. Mas Deus não tem início e nem fim. Você consegue imaginar uma coisa que não começa nem termina?
Cara, pensa comigo aqui. Deus não tem começo. Ele sempre existiu. Calma, peraí, como assim sempre? Não, quando começou, não tem começou. Ele não começou. Ele sempre. Então são coisas que se nós quisermos colocar a palavra de Deus que é viva, que é Cristo, dentro desta caixinha, nós vamos ficar sem compreender muitas coisas. Agora você disse assim pra mim, tudo bem, mas se eu perceber que Deus não tá no tempo, no espaço, na distância, não tem começo nem fim, eu vou compreender as coisas, vai continuar sem compreender ela, mas vai andar em paz. Por que em paz? Vai andar descansado. Você vai conseguir perceber na sua incompreensão que tem coisas que você não precisa perceber e nem controlar, somente descansar. Por isso que quando as pessoas têm culpa a respeito de coisas que ainda vão acontecer na vida dela, elas falam assim, ah, mas então quer dizer que eu posso... Mas então se eu pecar amanhã... Mas Deus já perdoou. Quando a pessoa ela não consegue perceber, quando ela quer pôr Deus nesta caixinha, ela não consegue perceber o que significa Deus te perdoou daqui para sempre. Ela não consegue. O religioso ele começa a bater de frente com você porque ele acha que esse sermão vai liberar a pessoa pro pecado. E não vai liberar nada, porque se essa pessoa foi salva na cruz antes dela nascer, não tem liberar nada. Ela é uma obra em andamento da parte de Deus. O que vai acontecer amanhã já está na mão de Cristo. Porque ela já foi salva, ela é dele. Então, assim, é uma coisa muito louca. Mas, chegando à parte do êxtase. Então, Deus fala assim para ele, Moisés, passarei diante de ti toda a minha bondade. Colocarei diante de ti. Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Cara, esse Senhor, eu já ensinei isso para vocês, está em letra maiúscula. Todo o Senhor. Aqui. Todo esse Senhor tem letra maiúscula, na sua Bíblia também deve estar. Quando está em letra maiúscula assim, no Velho Testamento, era porque estava escrito o nome de Deus, que para nós se pronuncia Yahvé, mas na realidade no aramaico antigo, não se sabe exatamente como se pronunciava muito bem isso. Só sabe que as siglas são YHWH. É somente isso que se sabe. Então, o que acontece? Essa pronúncia pode ser Yahvé, como pode não ser Yahvé, como uma língua morta, nem os próprios judeus sabem hoje. A questão é que depois de muito... depois que os gentios, que os estrangeiros começaram a entrar na terra de Israel, os judeus mudaram todas as palavras que estavam nas escrituras, que estavam esse YHWH, eles mudaram para Adonai. Por quê? Porque nos 10 mandamentos diz para não se falar o nome do Senhor em vão. Então eles acreditavam piamente que falar Yahvé, ser falado Yahvé pelos estrangeiros que não percebiam o que significava, era trazer maldição para Israel. Então eles mudaram as escrituras e colocaram Adonai, colocaram o Senhor. Mas o mais engraçado é que sim, o mais legal é que permaneceu até mesmo na língua portuguesa, como em outras traduções, sempre na letra maiúscula toda, como se fosse o caps lock do computador. Deixaram sempre letra maiúscula para nós sabermos que esse Adonai está sendo falado, na verdade, Yahvé. E ele diz assim, eu manifestarei a você o meu nome, o nome do Senhor. E esse Yahvé, ele significa, eu não vou lembrar perfeitamente, mas seria basicamente... o Senhor pode salvar, como seria Yeshua. Yeshua significa salvação, que seria o nome de Jesus, né? Yeshua significa salvação. E seria algo como o Senhor pode salvar. Na realidade, assim, quando eu estudei Yahvé, Yahvé literalmente significava tornar-me-ei no que tiver que me tornar. Quando Deus fala assim para Moisés, eu sou quem sou, ele está falando, eu sou Yahvé. E que, basicamente, a tradução seria tornar-me-ei no que tiver que me tornar. Mais tarde, os estudos apontavam aquilo para Cristo mesmo, esse Y, Yeshua. Por quê? Porque na cruz do Calvário, quando estava escrito Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, as primeiras siglas desse Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, era YHWH. Então, acabou apontando para Cristo esse nome. Esse nome acabou apontando para o fato de que, afinal, esse nome aponta para Yeshua. E Deus fala para ele assim, eu vou manifestar a minha bondade diante de ti e manifestarei o nome do Senhor. Gente, Monte da Transfiguração. Quem aparece lá?
É muito forte, cara. Quando eu li isso aqui, quando eu meditei nisso aqui, eu chorei. Nesse dia eu chorei. Eu chorei por... Eu acho que eu chorei primeiramente... Sabe por que eu chorei? Porque Deus falou assim, eu vou te mostrar, Moisés, a minha bondade. Moisés aparece no Monte da Transfiguração e as pessoas acham que aquilo era uma visão que Pedro, João e Tiago estavam tendo. Visão do quê, gente? Porque Moisés morreu e se Moisés morreu, não tinha visão nenhuma para vivo. Os vivos não veem os mortos. Moisés morreu? Morreu. A Bíblia diz que Moisés morreu. Tá tudo certo. Mas quando ele apareceu no Monte da Transfiguração, ao meu ver, e agora eu tô falando ao meu ver, dentro daquilo que eu entendi estudando, não, ele não estava morto ainda naquele dia que ele apareceu ali. Era ele. Deus levou Moisés até lá e mostrou Jesus para ele. Eu vou te mostrar a minha bondade. Jesus, eu acho que o que eu mais chorei nesse dia, já faz 2 anos, então, o que eu mais chorei nesse dia foi Deus ter dito que ia mostrar para Moisés a bondade dele. Cristo é a bondade de Deus. E porque ele é a nossa salvação. Cristo é a nossa salvação. Cristo é a esperança da glória. Sabe o que é a esperança da glória? Glória, pessoal, significa estar cheio, completo, estar aperfeiçoado. Glória significa quando algo chega ao seu máximo. Quando eu digo para você, o seu canto é uma glória, eu estou dizendo que você chegou ao máximo do que alguém podia chegar de cantar. Então, quando fala que Cristo é a esperança da nossa glória, significa que Cristo é a esperança para eu e você atingirmos ao nosso máximo. Máximo de quê? De sermos aperfeiçoados. Ele é a esperança de nós nos tornarmos perfeitos. E ele é a bondade de Deus manifesta. E Deus falou para Moisés, porque depois, mas vem cá, pastora, mas Moisés não viu depois Deus de costas? Sim, mas aí isso no versículo 20, Deus fala, bom, Moisés, é o seguinte, também ninguém vai poder ver minha face, eu vou mostrar a minha glória para você, mas antes disso ele fala, eu mostrarei para você a minha bondade e manifestarei o nome do Senhor. Quando ele fala manifestarei o nome do Senhor, esse nome aponta para Cristo, o Senhor que salva. Então assim, Moisés apareceu lá. E não só ele, Elias também. Assim, é óbvio que para Pedro, João e Tiago, aquela representação de Moisés e Elias era a lei e os profetas. Jesus não fala sempre, porque a lei e os profetas dizem, porque a lei e os profetas, Então no Monte da Transfiguração, ali apareceu para Pedro, João e Tiago, a lei e os profetas. Moisés é a lei, representação da lei. Elias é a representação dos profetas. Tudo que a lei disse, tudo que os profetas disseram. Velho Testamento. E aí, o que Deus fala para Pedro, João e Tiago? Esse é meu filho amado, a ele ouvis. Ou seja, esquece a lei e os profetas, agora eu ouvi somente a palavra dele. Aquilo que sai da boca, somente dele. Esquece a lei e os profetas, agora é ele. Então assim, uma série de coisas aconteceram no Monte da Transfiguração. Percebe? Para Pedro, João e Tiago, aquilo foi uma revelação, né? Sobre esse é o filho, esquece a lei e os profetas, Mas para Moisés e Elias foi a manifestação da bondade do Senhor. Foi conhecer. Porque, gente, a Bíblia diz, Jesus disse que Abraão viu ele. Jesus disse isso. Jesus disse, Abraão viu o meu dia. A pessoa falou assim para ele, tu não tens nem 50 anos. E disse que Abraão viu o seu dia. Aí ele falou assim, antes de Abraão ser, eu sou. Antes de Abraão nascer, né, ele falou... Eu não me lembro. Antes de Abraão não sei o que, eu sou. E aí o pessoal quis matar ele. Ele falou, Abraão viu o meu dia e jubilou. Então assim, a verdade é que para muitos homens de Deus no Velho Testamento, Hebreus fala isso, em Hebreus fala que, Hebreus deixa no capítulo 11, que essa galera que morreu crendo num Salvador, morreu salva. Porque as pessoas têm muita dúvida do tipo assim, pastor, esse pessoal do Velho Testamento foi salvo porque Jesus foi pregar para eles? Não, gente, tem que entender essa passagem. Jesus não foi pregar para esse povo. Não teve nada a ver com isso. Jesus foi até o mundo dos mortos e ali fala a respeito da altura de Noé. Isso tem toda uma coisa aí, tem um vídeo meu que fala sobre isso, mas enfim, pra gente não se perder. Não, quem morreu no Velho Testamento com a promessa do Messias, crendo na promessa do Messias, morreu salvo. Não era necessário vir depois dele, porque não há depois. Entende? Tipo assim, quando Deus pregou o evangelho, quando Deus manifestou o evangelho no Velho Testamento,
Ele manifestou o anúncio de um Salvador. Quem creu nisso morreu salvo. Percebe? Porque assim, não tem a ver com antes ou depois, porque não há antes ou depois. Se o teu coração crê, isso lhe é imputado como justiça, não interessa quando. Porque Deus está fora do tempo, então para Ele o que você crê é atemporal também. Por isso que dizer, se eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados de amanhã, não, você recebeu a Cristo, você está perdoado. Pelo de amanhã, sim, pelo de amanhã. Então eu posso pecar? Cara, responde você isso pra mim, o que você acha? Não, então pronto, faz o que você acha. A questão é que seus pecados são perdoados, ponto. Gente, é glorioso pra mim pensar que Moisés teve a oportunidade de ver Cristo, que naquele dia em que Deus falou pra ele, eu vou mostrar pra você a minha bondade, Moisés apareceu no Monte da Transfiguração e viu a Cristo. E tava todo mundo ali naquele momento, vivo. Todo mundo. Elias foi arrebatado. Eu não sei se naquele momento Deus fez um encontrão. Percebe? Elias subiu, já parou no Monte da Transfiguração. Moisés, nesse dia, parou no Monte da Transfiguração e todo mundo se encontrou no mesmo tempo no Monte da Transfiguração. E aí eu vou fechar com chave de ouro. Salmo 27. É um salmo que Deus me deu há 10 anos atrás. Eu já contei isso pra vocês aqui numa situação super difícil da minha vida. E esse salmo me acompanha a vida toda. Ele fala comigo toda hora. E quando eu estava estudando essa passagem, que eu consegui desfechar os últimos versículos do Salmo 27, assim, nossa, aquilo foi pra mim, assim, uma bomba. Aí diz assim, Salmo 27, ai meu Deus, isso é muito bom. Davi que tá falando aqui, gente, vocês devem estar doidinha aí, eu tô doida pra ver o que vocês estão falando aí. Salmo 27, versículo 13. Olha o que Davi disse. Eu creio que verei... Meu Deus, vontade de chorar. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. De quem que Davi está falando? O que Deus falou para Moisés? Eu manifestarei a ti a minha bondade. E proclamarei a ti o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. Ali ele está falando da graça. Ele falou assim, eu vou mostrar minha bondade para você, Moisés. Cristo é a minha bondade. Aí Davi fala aqui, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Por quê? Porque Cristo é a vida. É Ele quem faz a vida, é Ele quem traz a vida. Davi falou assim, eu viverei para ver a bondade. Então, barulhão lá fora, para ver a bondade. Aí diz assim, 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Gente, Davi dizer, eu verei a bondade, é Davi dizendo que ele vai ver a Cristo na terra de gente viva, porque Ele é a vida. Quando a gente pensa no Monte da Transfiguração, não tem morto no Monte da Transfiguração, só tinha vivo no Monte da Transfiguração. Ele é a vida. O que Ele mostra tem vida. O que Ele traz é vivo. Gente, isso é muito poderoso. Tipo assim, quando você pensa que você é um pecador, você não tá com a cabeça boa. Porque o pecador, ele tá na morte. Você não tá na morte, você tá na vida. É tudo vivo, nós somos todos vivos. Não há pecado em nós, nós somos vivos. É muito forte, gente, é muito forte, assim. Então, queria fechar com isso, falando pra vocês que nessa altura que eu estudei isso, eu até compartilhei com meu irmão, e a gente foi estudar algumas opiniões de pessoas a respeito dessa questão de Deus estar fora do tempo. E achamos alguns estudos de pessoas que falavam sobre Deus, sobre na Bíblia, Deus mostrar situações atemporais. E uma das coisas que agora tem que lembrar direitinho, deixa eu ver aqui. Uma pessoa falou a respeito de quem que foi que ele falou? Não sei se agora foi de Paulo. Que Paulo, quando ele fala, conheci um homem que em espírito eu não sei, se na carne eu não sei, que foi até o terceiro céu. Eu não vou lembrar, mas ele usa essa expressão, ele usa esse exemplo dizendo que tinha a ver alguma coisa com o... lembrei. Ele fala assim que o homem foi até o terceiro céu, né? Paulo não fala isso? Essa pessoa que a gente estudou,
na visão dele, que eu também não sei, porque assim, aí como eu tô falando, essa também é a minha visão do que eu preguei pra vocês agora, tá? Então assim, tudo é uma questão da gente ver o que a gente sente no coração. Ele disse, essa pessoa falou nesse estudo que ele acreditava, que porque, não, tem muito sentido o que ele falou. Ele falou assim, Paulo diz, conheci um homem que foi até o terceiro céu. E ele falou assim, não poderia ter sido naquele tempo, porque o terceiro céu não estava feito. Ele falou, o terceiro céu são os novos céus, que é de Apocalipse, novos céus e nova terra. Ele falou assim, esses são os terceiros, porque ele está falando que tem a ver, que o primeiro céu é aquele que foi antes do dilúvio. O segundo céu foi o depois do dilúvio, que é o nosso. Ele, que é quando as águas descem todas, então face o segundo céu. Ele falou, o terceiro céu são os novos céus de Apocalipse. Então, quando Paulo fala conhecer um homem que foi até o terceiro céu, ele está falando que foi um homem que foi pro futuro. Cara, é bom, meu. É bom. Agora que eu lembrei disso, é bom. É bom, cara. É palpável isso. Esse cara foi pro futuro, ele falou. Nós estamos falando... Paulo estava falando de um cara que foi pro futuro. Ele falou, não sei se foi espírito, mas ele foi. E ouviu coisas que ao homem não é ilícito dizer. Tava falando de o quê? De um tempo diferente. Meu, isso é muito forte, eu não tinha lembrado dessa. Tem agora uma outra situação aqui, deixa eu tentar lembrar. Tinha essa. Ai, Deus, tinha essa, deixa eu ver se tem alguém mais. Tinha alguma outra terceira situação de alguém, que alguém deu uma outra... é que essa aí, quando a pessoa... Foi uma outra pessoa, eu falei, isso aí eu não sei. Que quando fala que Filipe estava no caminho e foi transladado para outro. Isso não tem a ver com o tempo, né, na minha opinião, porque ele pode ter sido transladado no presente. Mas você vê o poder de Deus, né? Filipe estava num dos caminhos e ele aparece, eu não lembro dos nomes. Ele estava numa cidade e de repente Deus translada ele para outra cidade para ele pregar para o etíope. Quando o etíope se converte, se batiza, tudo certo, Deus traz ele de volta para outra cidade. Gente, nós estamos falando de poder. Nós estamos falando de poder. Nós não estamos falando de caixinha da cabeça. Estamos falando de poder. Estamos falando de coisas ilimitadas em matéria de pensamento. Não estamos falando de limites. Então, não há questionamento quando se diz, você é justo para sempre. Ponto, acabou. Essa é a verdade. É muito forte. Então, assim, pronto, de várias coisas que eu tirei aqui pra minha vida pra mim ficou muito clara a questão do tempo, de Deus. Pra você ter uma ideia, isso é tão claro pra mim há 2 anos, que, por exemplo, se alguém diz assim, se acontece comigo assim, por exemplo, eu fiz um exame, tô dando exemplo, tá? Porque eu não tô me lembrando de exemplos agora na minha vida. Mas eu fiz um exame, e depois que eu fiz ele, eu não tinha orado ainda, por exemplo. Aí depois eu já tinha feito ele e o resultado já tá pronto. Eu oro. Se eu não lembrei de orar antes, eu oro depois. Por quê? Porque Deus não tá no tempo. Eu falo, ai Deus, em nome de Jesus, faz esse exame ser assim. Muita gente não oraria, porque dizer, agora já fiz. Que agora já fiz, Deus não tá no tempo. Você pode pedir o que você quiser, você pode pedir já fez, não já fez. Não interessa. Percebe? A gente pode pedir pra ele em qualquer momento, mesmo quando a vaca já foi pro brejo, porque ele tá fora do tempo, não você. Ele volta e resolve pra você o seu pedido. Percebe? Você pode pedir algo lá de trás. Por quê? Porque ele pode voltar pra resolver. Gente, isso é muito louco, isso é muito poderoso, isso é verdade. Percebe? Então, essa foi uma das coisas que tirei pra minha vida. E a outra coisa, ele manifestar a Cristo como a bondade dele, né? Isso pra mim ficou de arrepiar. E me emociona muito. E é isso, agora eu vou ouvir vocês, tá? Pronto. Chega. A vez de vocês. Nossa, gente, para de escrever que tem muita coisa pra eu ler. Peraí. Me espera. Espera eu chegar lá embaixo, gente. Tô morrendo de calor. Espera eu chegar lá embaixo. Estamos retransmitindo pelos 2 canais juntos com a Revolução da Graça. Ah, que legal, bacana. Bacaníssimo. Agradeço, boa força. De Portugal, a paz do Senhor. Ah, Lucília. Não lhe conheço. De Portugal, que bom. Se não der para te acompanhar agora, vejo mais tarde. Tá bom, Ana, tá bom. Às vezes você ter perdido o tempo de Deus. Boa tarde, cheguei só para ouvir. Ouvindo, oi Dani. Eu também me sinto assim, perdidona. Ah, peraí, então a gente tá no começo, vocês estão no começo da pregação, vamos lá. Você teve muito Moisés, a Sara disse que teve muito Moisés. Gente, eu vou descendo mais rápido então, vocês estão lá atrás ainda, sei exatamente o que é isso, está desesperada, ok? Física quântica, Felipe falou de física quântica aqui, é exatamente isso, Felipe. A física quântica nos ajuda a entender muito essa questão do tempo, muito. Você sabe que na galáxia de Andrômeda, se alguém pudesse ver a gente da galáxia de Andrômeda para cá, nós estaríamos
mais de 100 anos para trás deles. É muito louco isso, essa coisa de física quântica que o Felipe tá falando, que eu não sou a melhor para ensinar sobre isso, fala sobre a quarta dimensão. Cara, é muito legal, tipo assim, explica-se muito essa questão de que o tempo, na verdade, ele é algo da nossa mente, na verdade. Ele é algo da nossa mente. Você tá vendo a coisa dessa... Tanto é que, por exemplo, sabe-se que se um piloto de avião, o tempo da vida dele passa mais rápido do que, por exemplo, quem tá trabalhando aqui embaixo. Ele envelhece mais rápido. Não é uma coisa assim, gente? Tem um trem assim. É muito louco essa questão do tempo. Tá bem, já falei isso 1000 vezes. Ok, agora vejo vocês. Chega. Deve ser maravilhoso viver nesse lugar. Que lugar? Já ultrapassa a física. Na verdade, se não há distância, então tudo está no mesmo lugar. Segundo a física, é impossível dois objetos ocuparem o mesmo lugar dessa maneira. Nossa! Agora eu já tô começando a pegar o povo inteligente. Passou os limites da ciência, então. Pronto, Felipe e Sara dando um show. Vambora. Antes da fundação do mundo, no 7º dia da criação. Isso. Então podemos acreditar também em física quântica nesse caso? Claro! Claro que podemos. Não, tudo, gente. Tudo bem que, como a Sara tá falando, ultrapassa a física no caso de Deus, mas sim, tudo que tem aqui foi criado por Deus. E física quântica é muito legal de estudar. Falou que sabe das coisas, não sei nada, não. Eu só ouço meu filho falar, eu fico assim, babando. Sem explicar nada. Estou com a Jewish Bible e está Adonai. Tudo em maiúsculo. Exatamente. Para confirmar as palavras. Yud, Ei, Vav, Ei. Exato. Esses dois Eis aí são a letra número, são o número 5, né? Que é para manifestar, que é graça, né? Bem, física quântica é basicamente o estudo das partículas atômicas. Não sei se crença entra aí. Não, eu acho que entra no sentido de que todas as coisas criadas apontam para a fé, de alguma forma. E a física quântica, como ela explica muitas coisas fora daquilo que a gente tem como reto, ajuda um pouco a entender. Digo eu. Oi, Eliana, a paz, tudo bem? É o que Jesus chamou de espírito em verdade. Somos todos feitos de célula, Ana Paula. Estamos, por sua vez, são feitos de átomos. Gente, eu vou ter uma prova de química, se vocês quiserem começar ensinando aí, que eu vou precisar disso aí. Boa noite, família da fé. Olá, Marcos. Minha mente explodiu agora. Deus levou Moisés... Aline, a primeira vez que eu li isso, eu tava sentada com a cadeira de costas até pra televisão, o Marcelo tava assistindo televisão. Eu chorava. Isso mexeu tanto comigo, eu chorava. Principalmente de Deus chamar Jesus de sua bondade. Putz, isso aí foi... Olha, chorava, foi muito bom. Tô com bom calor. A unção do Espírito Santo levou... Eu não vim pronta para tirar essa blusa. Fogo, pijamão de baixo. Levou em arrebatamento Moisés ao monte da transfiguração. A unção do Espírito Santo levou em arrebatamento Moisés ao monte da transfiguração. Acredito que sim, Carlos. Não entendi a parte que Moisés morreu e apareceu lá. Não. Moisés morreu depois. Depois, o monte da transfiguração, Moisés ainda estava vivo. No Êxodo 34, foi quando Moisés foi visitar o monte da transfiguração. Porque quando Moisés estava no Êxodo 34, lá, falando com Deus, o monte da transfiguração já estava acontecendo, porque nada está no tempo. Então ele conseguiu cruzar Elias, no tempo de Elias, Moisés, no tempo de Moisés, com Jesus, Pedro, João e Tiago, no mesmo lugar. Deus, isso é bom demais. Eu buguei na revelação da bondade. Porque ele fala assim, eu mostrarei a ti a minha bondade. Cristo é a bondade de Deus. Porque se não fosse por ele, nós não estávamos salvos. Nossa, quando eu li isso foi muito bom para mim. Deus está fora do espaço-tempo e tem todo o controle. Apaguei para não passar mico. Que, Ana? O mico aqui sou eu que tô falando. Deus levou Moisés para ver Jesus? Exatamente, Felipe. Pegou? Não te preocupes, ninguém aqui te julga. Exato. Deus está fora do tempo. Show, essa revelação faz sentido, não faz, Dani? Gente, ainda bem que vocês, ainda bem que vocês estão sentindo a mesma coisa que eu. Paz nessa revelação. Isso se chama eternidade. Exatamente, José, é isso mesmo. Cá tá aqui, amiguinha. Quando Moisés passou 40 dias sem comer e beber, foi debaixo da unção, porque homem nenhum consegue ficar esse tempo todo sem comer e beber. Eu já ouvi falar que consegue, mas de fato não me lembro de ter visto alguém de fato acontecendo isso. Não sei. Olá, Rosânia. Ou seja, ela estava arrebatada em espírito. Não sei. Agora vou responder como Paulo falou.
Se em espírito, eu não sei. Se fora Paulo falou assim, se fora do corpo ou se dentro do corpo, não sei. Eu sei que ele foi até o terceiro céu. Também não sei dizer. Não sei. Bom, Deus transladou o Felipe de corpo. O Felipe foi de uma cidade a outra com o corpo, não foi em espírito. Deus pode tudo, né? Deixa eu ver se eu já tô chegando embaixo. Tô nada, minha gente, peraí. Deus está fora. Ah, não, tô descendo bem. Minha mente explodiu. Sara concorda. Aqui. Acho que nem precisa de outras provas na Bíblia. Ele é Deus, ele pode tudo. Fim, é isso. Não é nada. Verdade, Sara? Eu creio. Será o Enoque? O que tem o Enoque? O Enoque também foi... A Bíblia fala que ele foi transladado também, fala. Que palavra que usa lá? Foi transladado, gente, que ele usou a palavra que usa de Enoque? Que o homem sumiu também, né? Vamos, não, mas não tem o Enoque nessa situação que nós falamos. Mas sim, o Enoque foi transladado. Transladado, né, que fala? É porque transladado é de passado de um lugar para o outro. Por que usaria essa palavra com Enoque? Eu não me lembro que palavra que usaram com Enoque. Não precisa olhar agora também, né? Sim, amada Sara, mas percebe quantas pessoas ainda não conseguem enxergar e nem entender essa graça? Sim, não consegue, mas isso é o Espírito que revela. Essa palavra é poderosa. Tô curtindo, pastor, entrando nos... Legal, Liane. Eu não fazia ideia do poder de Deus. Estou estupefato. Adoro. Até difícil até de ler para mim. Estupefato. Top. Que sacada pedir a qualquer momento. Obrigada por me apresentar isso. Nossa mente é muito rasa nas questões espirituais. A gente tem uma... É verdade, Aline, a gente... Paulo disse isso, né, também, sobre isso. A mente do espírito é quem discerne, né? A nossa mente não discerne, é mesmo a mente do espírito. Mas nós é assim. Eu gravei pelo celular, vou enviar para meus amigos. Envia sim. Acho que Andrômeda nos viam no passado. A gente no passado, isso mesmo. Mas muito mais atrás do que... mais atrás do que 100 anos? É mesmo? Caramba, então é muito tempo. Somos espirituais. Então está confirmado que viajar no tempo só em Deus. Acredito que sim. Acho que o homem não tem esse poder, não. Penso eu. Não, eu acho que não. Acho que o homem não teria esse poder. Tá falando de máquina do tempo? Acho que não. Quando o Felipe foi transladado... Quer dizer... Agora me ajuda aí, produção. Eu acho que tem algum físico que disse que seria possível viajar no tempo, não tem? Mas que seria possível, mas impossível ao mesmo tempo? Não tem? Tem algum estudo a respeito disso? Isso é para os jovens inteligentes, moça. Não é para mim. Quando Filipe foi trasladado do deserto para a cidade de Azoto... Isso, Marcos, traz aí a revelação. Ele foi teletransportado. É isso, é teletransportado, exatamente. Somos sobrenaturais, como o Abba. Amém. Toca aí, Sara. Tem uma cientista cristã que fala que os cientistas não conseguem explicar as primeiras partículas. É mesmo? Diz que vem de um som. Para, cara. Nossa, isso é muito bom, é sério. Vamos lá, gente, eu vou ler de novo. Tem uma cientista cristã que fala que os cientistas não conseguem explicar as primeiras partículas. Dizem que vem de um som. Aí a Camila pôs assim, ou seja, Deus falou, haja luz. Ou seja, as primeiras partículas que dão... Porque como a Sara falou, tudo é feito de partículas, né? Tudo, nós, o mundo, tudo é feito de partículas, que são os átomos, não é isso, Sara? Ou seja, dizendo que as primeiras partículas do mundo vêm de algum som. Que haja luz. Ou seja, um som, algo que Deus falou. Isso é muito bom, não sabia? Toca, bate Felipe, com 2 P's. Agora eu entendo o Salmo 37, 35. Por quê? Pera, vamos lá. O que tem a ver? Salmo 37, 35. Salmo 37, 35. Salmo 37, 35. Aqui. Vi um ímpio prepotente a expandir-se, qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Preciso pensar. Não, eu tô entendendo o que você tá falando, mas preciso pensar. Aqui não tá falando dele da vida ser um sopro? Ou você acha que tá falando de tipo assim...
se explique. Onde é que eu tô, Senhor? Consegui te acompanhar pelo menos até aqui. Que bom, Ana. Olha, Ana, foi ótimo. Já tá na bênção. Tô brincando. Quando cremos que podemos sair de um lugar a outro... Quer dizer, eu fico lendo as coisas de vocês e não tô percebendo que eu tô assim, né? Na tela. Só Deus. Consegui te acompanhar pelo menos até aqui, tá? Quando cremos que podemos sair de um lugar a outro, isso se torna possível. É verdade. É verdade, isso é muito forte. Já pedi pro Senhor visitar o meu passado em algo que Ele mostrou. Deve ter umas 2 semanas. Bom saber. Olha, mas isso é legal, Dani. Tipo, cara, até coisas que nos marcaram. Você já pensou? Cara, é muito legal. É claro que assim, até pela nossa questão, a nossa como pessoas naturais ao mesmo tempo, que nós, na verdade, somos sobrenaturais, mas desfrutamos de uma natureza natural aqui nesse lugar. Desintensificar certas coisas do passado na nossa memória, na nossa vida, pode ser canal, sim. Não sei. Agora sim, gente. Agora eu tô aqui jogando um pouco de conversa fora também. Tô meditando com vocês, tá? Não tô teorizando nada, não. Mas, assim, é muito louco isso. Assim, pelo menos assim, quanto ao momento, eu oro por coisas do passado. Tipo assim, já aconteceu. Pra mim não interessa. Eu oro. Deus faz com que isso seja assim. Sabe? Como que eu te falei, eu dei um exemplo de um exame. Tipo assim, foi feito o exame. Já foi feito, agora já tem o resultado, não adianta orar. Eu oro, posso orar em cima da carta. Em nome de Jesus, que isso aqui tenta... Porque ele volta e faz acontecer, tá? Isso assim, não aconteceu isso comigo. Eu tô dizendo que já aconteceu coisas semelhantes de eu orar pelo passado. Não já falei isso também, nem vai repetir isso aqui. Nunca mais eu duvido de Deus. É forte, né, Felipe? Enoque foi arrebatado. Por que eu falei transladado? É isso, arrebatado. Isso nos coloca no mesmo nível de quem já morreu há muito tempo. É verdade, Maria de Fátima. Profundo. Completamente profundo. É verdade. É verdade. Exatamente. E isso tem que ser pensado. Tanto é que assim, a morte, na verdade, a Bíblia chama a nossa morte de dormência, né? É muito bom, gente. É realmente muito bom. Nós vamos estar dormindo, né? Estamos... É a mesma coisa. Você imagina que... Eu nem sei explicar, mas você imagina que... Nem sei explicar. Depois da morte, então, na verdade, Deus só nos passa de um espaço ao outro através do tempo. Sim. É isso? É como se todos nós, na verdade, estivéssemos ao mesmo tempo vivendo. Todos, até os que estavam os de 1800, como os de 2050, não sei se Jesus arrebata a igreja antes, não sei. Se tudo acontece antes, se termina antes, mas digamos que 2050 exista e 1800 todos estivessem vivendo a mesma... Cara, quando você recebe a Cristo, é como se Jesus, naquele momento, tivesse sendo crucificado por você. Quando você recebe a Cristo, é como se aquela entrega que ele fez na cruz tivesse sendo feita naquele momento para você. Isso é muito bom, cara. Tipo assim, era impossível fazer uma obra sobre pessoas que não tinham nascido ainda se ele tivesse limitado ao tempo. A fé, ela precisa ultrapassar isso. Aliás, gente, peraí, deixa eu parar uma coisa aqui. Eu fiz um estudo uma vez, será que foi com essa Bíblia? Eu tenho essa Bíblia há tanto tempo, deve ser. É porque eu escrevo na Bíblia. Pera lá. Cara, eu acho que foi aqui. Se tiver, tá escrito. Pode, divindade. Ai, meu Deus, tá escrito. Pera lá. No princípio era o verbo. De onde eu tirei isso? É que eu não tô conseguindo lembrar como é que fiz. Pode, divindade. Tempo e eternidade em um só. Não, peraí. Deixa eu tentar lembrar. Eu preciso tentar lembrar como é que eu cheguei naquela conclusão. Tem algum nome de... Será que é Yahvé também? Não é Yahvé. Tem alguma coisa que eu me lembro que eu vi na Bíblia que mostrava a forma como Jesus teve que
Eu não sei se essa seria a palavra, mas perfurar o tempo. Não é perfurar o tempo. Ele teve que, quando ele veio como homem, ele sai do atemporal e entra pro tempo, né? Como se ele tivesse que entrar pro meio do tempo, né? Furar o tempo e se submeter a ele, porque na verdade ele estava fora. Então quando ele vem, ele tem que passar de um plano para outro. Isso é muito louco, né? Ele tem que passar de um plano para o outro, porque ele tem que se sujeitar ao tempo quando ele chega aqui. Então é muito bom, porque seria a primeira pessoa que estaria saindo de lá para vir para cá. Então é muito... Cara, vou te falar uma coisa, que eu tô pensando ao mesmo tempo, assim, eu gosto de meditar. Se a gente parar para estudar coisas na Bíblia, meus caras, a gente vai achar mais coisas a respeito de tempo, gente. Pode ter certeza, porque eu tô pensando aqui, tem muitas situações aqui que a gente pode pensar em relação ao tempo. Muitas situações. Muitas coisas assim que acontecem que você pensa assim, é que eu não tô lembrando, porque na altura da pregação eu peguei exemplos de outras pessoas, que eu fui procurar se alguém tinha esse mesmo palpite, que eu sempre faço assim, né? Deixa eu ver se alguém tá pensando assim também. E eu me lembro que tinham mais exemplos. E aí eu pensei, gente, então, baseado nesses exemplos, eu pensei na altura, tem que ter muito mais coisa aqui, se a gente parar pra pensar, que a Bíblia mostra a questão do tempo. É muito bom. Vamos lá. Onde eu tô? Quando estava na religião, tinha inveja de Enoque. Eliane. Melhor que morrer, né? Melhor ser arrebatado. Usamos transladar para gente morta. Sara, mas a Bíblia fala que Felipe foi transladado. Usa essa expressão, não sei. Einstein diz que se for possível, só mesmo para o passado, para o futuro não. Tá bem, agora eu me lembro de uma coisa assim. Já existem experimentos sobre viajar no tempo, sim, mas com células bem pequenas, acredito que átomos. Nossa, gente, isso é muito legal. Será que o homem teria como fazer isso, meu? Que louco. Posso postar no meu Instagram a pregação? Menina, à vontade, eu até partilho no meu. Que gravei, assim fica melhor pra ver meus amigos. Pode, Amanda. Coisa minha, gente, você pode fazer o que vocês quiserem. Pode fazer o que vocês quiserem. Livro, imprime, põe a vídeo. Eu tenho vídeo em canais que eu nem sei quem são, não me interessa, né? Na boa. Isso aí é evangelho. Pode fazer o que vocês quiserem. Aí depois, olha, me marca pra eu postar na minha também. Seríssimo. Seríssimo. Eu não sei, se eu não pego no tempo real, eu não sei o que foi dito. Haja luz, lembrei disso na hora que tu leu sobre o som. Olha, legal. Isso explica o fato do cordeiro ter morrido antes da criação do mundo? Tem uma coisa assim, né, Maria de Fátima? Menina, onde é que tá esse versículo? Isso! É verdade, a Maria de Fátima lembrou de um versículo top que fala que o cordeiro que morreu antes da fundação. Gente, acha esse versículo, é verdade, ela tá falando. Não faz muito tempo que eu li esse versículo. Fala, o cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. E eu me lembro que eu chamei meu irmão e falei assim, o cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo? Como assim? Onde é que tá isso? Acha aí, Maria de Fátima, acha aí, galera. Põe isso aí no Google. Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Acha pra nós essa passagem pra gente ler. É hoje que nós não saímos daqui. É vigília, gente, vai. Primeira vigília depois que nós saímos da igreja evangélica. Acha esse versículo aí, gente, pela mãe do guarda. Isso explica o fato. A doutora Rosana Alves, ela é maravilhosa, cientista cristã. Legal, boa. Quando Deus disse haja luz, mas não tem nada a ver com a luz solar, porque o sol foi criado no quarto dia. O que ele disse foi que Jesus se manifeste. Por isso Jesus... é uma forma de pensar. Já me disseram isso, por acaso. Só que, na verdade, Jesus é Deus, né, Rafael? Quando me disseram isso, eu pensei, mas Jesus é Deus. Manifestar, você quer dizer assim, já é Deus, mas manifestar ao mundo, né? Como se fosse assim? Pode ser, não, pode ser uma meditação legal. Gente, a Sara achou, ela mandou aqui no WhatsApp, Apocalipse 13:8. Ai, meu Deus, que bem lembrado. Eu não vou te chamar de Maria de Fátima, muito grande, deve ser chamar de Fátima, né? Deve ser o mais fácil. Que bem lembrado. 13:8, vamos lá. Tá até grifado. Não faz muito pouco tempo que eu estudei isso, tá assim. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto
desde a fundação do mundo. Não é nem sacrificado nem antes, né, que eu falei. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você pensa, como assim? Como assim desde a fundação do mundo? É como a obra tá feita desde o dia em que Deus nos criou para ser filhos. Gente, tá mais do que provado. Olha, nossa, se a gente parar aqui para pesquisar, a gente é bem lembrado, adorei ter visto isso. Vamos lá. Nossa, tá muito bom. Isso de orar pelo que já aconteceu é muito punk, não é, Prisca? Nunca tinha ouvido isso, vou colocar em prática já. É hoje que nós pratica. Coloca, haja Cristo. Exato, coloca o versículo 35 no contexto do Salmo 37. Ah, no contexto, tá bom. Depois eu vou ver tudo, senão vai ficar extenso, ok? Eu adoro o Salmo 37. Acredito que somos corpo, alma e espírito e acredito também que a fé que temos em Jesus nos dá tipo um comando para onde irmos e o que fazer. Sim, faz sentido, Eliana. Sim, sim. A luz é Cristo, é isso que eu creio. Claro, a luz é Cristo. Não, ele é a luz do mundo. Por isso, o reino eterno está pronto desde a fundação do mundo. Exato, cara! Não, cara, é como se Deus tivesse vivido tudo de uma vez. E distribuiu isso num tempo onde a gente vive. Tudo pra gente viver aonde ele vive, que não é onde nós estamos agora. Mas a Bíblia diz que a eternidade está dentro de nós. Nossa, cara, é muito louco. É muito louco, assim. Nossa, nem sei, é muita viagem mesmo. Vamos lá. Felipe está implodir. Nós somos espírito, possuímos uma alma, moramos um corpo. Exatamente, Rafael. Implodir. Sim, Rafael. Em João, diz que sobre o verbo se fez carne, mas isso foi falado semana passada. Ah, o verbo se fez carne. Verbo significa palavra expressada. Se fazer carne já significa que ele submeteu-se ao tempo. E tudo, tempo, distância e mais um monte de coisa. Graça e paz. Olá, tudo bem? Estou quase tendo um infarto. Estou a ver. Gente, top, hein? Tá, olha, Jesus estava no céu e aqui ao mesmo tempo, quando ele estava aqui na terra. Assim, Jesus é Deus, né? Então, assim, Deus nos céus. Mas Jesus, ele se tornou homem para sempre, né, gente? Vocês sabem disso. A Bíblia fala assim, Jesus Cristo, o homem. Ele, em Hebreus, fala que, quando fala sobre ter feito menor do que os anjos, está falando dele. Porque Jesus, ele assumiu, a forma que ele assumiu, cara, não sei se vocês já pararam para pensar isso, o que ele se sujeitou, não tem volta atrás. Porque assim, mas Deus não tá no tempo, né? Vocês vão falar isso pra mim. Não, mas assim, ele escolheu ser um homem, né? Pra morrer por nós. Homem, 100% Deus. Não vamos esquecer isso, né? Ele continua sendo Deus. Mas a Bíblia fala Jesus Cristo, o homem, né? Chamando ele de o homem perfeito. E ele escolheu essa forma para sempre, para nos salvar. Então ele é no céu, posso dizer assim, no céu? Sim, no céu, ele é o segundo Adão. Ele é a pessoa que nos representa, né? O primeiro Adão deu espaço para Satanás. O segundo Adão tirou de novo o espaço de Satanás, né? Por isso que Satanás apareceu ali diante de Deus para falar de Jó. Satanás já tinha sido expulso, ele não podia voltar. Mas Adão deu essa legalidade para ele de novo. E depois Jesus vem como um homem e tira essa legalidade de Satanás, né? Então, Jesus, quando fala em Hebreus que foi feito um pouco menor do que os anjos, é como se ele no céu, como se os anjos fossem menor do que ele, e quando ele volta para o céu, ele olha os anjos assim, porque ele volta como um homem, né? Ele nunca mais deixou de ter essa forma, foi uma renúncia do caramba. Então, assim, continua sendo Deus, mas tem a nossa forma. É muito bom, cara. É muito bom, cara. Pai, poça, muito bom. Tá. Essa pregação, olha, não é pregação não, essa comunhão que a gente está tendo aqui hoje, de viajar junto, sabe? De várias mentes espirituais pensando junto. Puxa vida, isso aqui tá vitaminado, verdadeiro, tem muito a ver com o tempo. Ele disse que desceu do céu e está no céu ao mesmo tempo.
Foi, Cleiton? Não, pode... É possível que vocês estão falando, não estou lembrando, mas sim. Então a Liane tem razão. Pastora, quando morremos, vamos direto com Jesus? Não sei ao seu. É uma boa pergunta. Também não sei. Pelo que me parece, a gente fica dormindo. Falou aos que dormem, né? Paulo fala aos que dormem, não que sejais ignorantes, acredita dos que dormem, que no último dia vão ressuscitar, né? Eu acho que a gente dorme. Isso é horrível pra mim. Eu falo, Deus não quer dormir, não. Vem com essa de dormir, meu. Eu quero ser arrebatado, não quero dormir, não. João 3. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Não, faz sentido. Mas acha que ele quis dizer isso no sentido de, tipo, é de onde ele é? Não, né? Tá falando ao mesmo tempo, né? Não, faz sentido o que você tá falando, Cleito, faz sentido. Nós estamos falando aqui justamente disso, né? Que não tem tempo. Então, que tudo acontece ao mesmo tempo. E então, ao mesmo tempo que ele tá cá, ele tá lá. Não, você tem razão. É muito bom. Antes do haja luz, houve cruz. Olha, isso é profundo, hein? É de se coisar. Isso, Dani Beca. O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Nossa, cara, ela foi longe agora. Eita, pai, é verdade, cara. Antes que houvesse luz... Meu Deus! Antes que houvesse luz, houve cruz. Gente, que maravilha! Nossa, é mesmo isso. Meu Deus, tá fluindo demais. Será que depois de reduzirmos as átomos, Deus nos reagrupou no outro tempo, no outro espaço? Nossa, aí já... Vixe, agora nós vamos viajar até amanhã. Tá curtindo o sobrenatural, Eliane. Nossa provisão, nossa redenção. Tudo já aconteceu antes de acontecer. Tudo aconteceu antes de acontecer. E tá acontecendo enquanto já aconteceu. Tá louco, cara? Liane, o Felipe já nem está nesse planeta. Lúcifer entra onde nessa história toda? Ele não entra, ele só sai. Ele é só saindo. Só batendo quando sai. Não sei também. Tá junto, né? Tá na mesma coisa. Isso é louco, cara. Porque pensar agora com relação a Satanás, tô pensando aqui. Satanás não... Vamos lá. Ele não deixa de ser espiritual, né? Caído. Eu não sei... Porque assim, existe algum poder. Ele tem algum poder, não sobre nós, mas tem sobre o mundo, né? Apesar que a Bíblia diz que Jesus derrotou, mas foi sobre a nossa vida, né? Ele é o príncipe desse mundo, Jesus falou, nada tem comigo, né? Eu não sei como é que é ser um espírito caído. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque Satanás, por incrível que pareça, ele não conhece o que vai acontecer. E isso é muito estranho. Porque ele não tá no mesmo plano que a gente. Ele tá fora do plano da gente, né? Eu não sei onde é que ele se encaixa, porque... Ele não tá no mesmo plano que a gente. Ele é um ser espiritual. Mas ele é um ser espiritual caído. Ele também não tá... Ele tá no mesmo plano de Deus, sendo um espírito caído? Por estar no mundo espiritual? Pode ser. Mas isso faz com que ele também não esteja vivendo no tempo? É uma pergunta, hein? É uma coisa meditável pra caramba. Alguma sugestão, pessoal? Que eu não tenho nenhuma. Também somos sobre... Não, meu ponto é quando morremos, vamos para o reino eterno que existe antes do nosso mundo existir, ou seja, vamos para o passado. Sim! Ou aquilo que a gente chama de passado, que não será mais passado, porque passado é para nós. Forte, né? Oi, Joyce. Josi. Tem um texto que fala que Jesus está no céu, sendo que ele está na terra no momento. Sim, o Cleiton acabou de colocar. O que Deus quer que creiamos que todas as coisas já aconteceram nele, passado, presente e futuro. Exatamente. Felipe, acho que nem vamos para nenhum ponto no tempo. Exato. E ocupamos o lugar que ficou vago pelos anjos caídos. Nossa, o Felipe já tá longeaço. Que show, Aline Costa. Deus surpreendendo essa galera. Calma, Felipe, calma. Alguém que o segure. É a igreja, vou ter que assistir depois porque eu tô tendo uma confusão mental. Eu tendo. O Felipe tá na viagem do tempo. Eliane, foi mal. Estou considerando uma infinidade de possibilidades. Muito bom. Eu tô bugado. Felipe, buguei, mas faz sentido. Pessoal, vamos dividir isso aqui por partes. Exato. Não faz. Vamos lá. João 1,48. Perguntei-lhe, Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus. Antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira.
Nossa, Prisca! E aí, galera? Ele viu porque ele teve uma visão. Pronto, ele tava aqui no mundo e tava de boa lá em algum lugar e teve a visão. Ou ele tá falando que ele viu em algum momento da história. Cara, é muita coisa pra se meditar. Gente, de Satanás, já chegaram a uma conclusão, não? Primeiro, antes do início, o Felipe tentando... Pessoal, por favor, tenham calma. Estou amando tudo isso, não é, Luciano? Antes de chamar Natanael, Jesus já tinha visto ele. Essa vai ser aquela live que ninguém mais quer assistir. Vai virar 3 horas, o pessoal vai falar, não quero assistir isso. Antes de chamar Natanael, Jesus já tinha visto ele. Patrícia, que tal você começar a live com um louvor do CD da Gal, sua amiga? CD... Sim, mas como é que eu faço? Vou tocar ele? Eu não sei. Não tem como começar assim. Porque... Eu tenho o CD dele, eu tenho o CD dela aqui, mas não tenho nada que toque CD. Tenho as músicas aqui no meu telemóvel, mas não tenho como tocar elas. Eu tenho um violão. Pessoal, vocês escutem dividir isso em partes. Uau! Eu creio que quando partimos estaremos lá com Cristo, e não creio que vamos dormir. Eliane, tomara que seja assim. 1h30 é muito pouco para debatermos tanta revelação. Mas aí que tá, Dani, tipo... A gente até quer ser mais contido, mas é difícil, porque começa a surgir um monte de situações, né? Para o pessoal assistir a gente tem que ter muita paciência, porque assim, uma coisa é você estar participando, outra coisa é depois você assistir uma galera fazendo todo esse show, né? Não sei, nem todo mundo tem essa paciência. Bora, meus gatos já dormiram faz tempo. Vamos lá. Onde é que eu tô? Não tenho vontade nenhuma de ir embora. Fogo. Pois é, Daniela, eu apaguei mas vou colocar de novo. A NASA está bugada com a possibilidade de descoberta de um universo paralelo. Ou seja, possivelmente descobrir um mundo espiritual. Olha, quem sabe chegar a essa conclusão. Tô quase pegando meu caderno para anotar sobre física quântica. Legal. Deixa Satanás pra lá. Mas é curioso, Cleiton, é curioso a gente saber. Calma, Felipe, o Espírito Santo está te guiando. Chega lá. Quer dizer, sobre o que foi dito nessa live, eu tô bugado. Deus colocou tudo debaixo dos pés de Cristo, Ele é a cabeça, nós, o corpo, assim como o corpo, participantes da plenitude de Cristo, que enche tudo jovem em todo lugar. Exato, Marcos. Acho que Lúcifer existiu no início, depois deixou de estar no tempo. Ele não é humano, o tempo é mais para nós. É verdade, então ele não está no tempo, ponto. Mas o fato dele não estar no tempo dá a ele tanta ciência das coisas, é isso que eu tô falando. Porque assim, nós estamos limitados por estarmos no tempo. Mas ele também é limitado. Não tem nada a ver, né, essa questão minha. Ele pode estar fora do tempo e ser limitado, porque pode haver, como ele é um espírito caído, pode haver um ambiente diferente que não seja nem o de Deus, nem o nosso. Gente, eu não sei vocês, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Não dá uma alegria o que a gente tá... Tipo assim, vocês estão sentindo essa alegria? Como é bom falar de Cristo, não é? Das coisas de Deus. Tipo, a gente passa um dia todo, não mal, a gente passa bem, mas a gente não sente isso, né? Quando a gente tá se alimentando com a igreja e trocando essa figurinha, né? Não é só ouvindo, porque pra mim igreja é isso aqui. É todo mundo falando, todo mundo trazendo coisa. Pra mim isso é igreja, não me incomoda falar sozinha. Então assim, quando a gente tá nesse momento, cara, a gente sente um negócio aqui dentro, né? Tão impagável. E para mim esse negócio que a gente sente, desde 2013 eu me lembro que eu estava meditando sobre isso, sobre uma coisa, sobre o reino e tal, e eu senti isso aqui, e eu pensei, que é isso, Deus? E eu tive a impressão disso ser... Disso que a gente sentir... Nossa, cara, eu tive a impressão disso que a gente sente ser um lugar. Meu, isso é muito bom. Por que eu tô trazendo isso agora? A gente tá falando disso, cara, de lugar e de coisas. Isso é muito louco, para aí. Eu até me lembro nessa vez, faz 7 anos isso. A gente tinha na igreja uma escola de líderes. O evangélico adora inventar, né? E eu me lembro que eu desenhei na lousa uma bolinha e um ponto dentro. E eu me lembro que aquela sensação me levava somente a desenhar uma bolinha com um ponto dentro. E eu falava assim, pessoal, eu não sei te explicar, mas essa sensação que a gente tem aqui, quando a gente fala de Cristo e vai mergulhando na coisa e falando e olhando para Ele, a única coisa que eu consigo expressar é uma bolinha com um ponto dentro. E aí, depois meditando nisso sozinha, eu tive a sensação de que esse sentimento é um lugar.
E aí eu questionei o Deus, será que eu tô viajando? Porque a gente viaja também. Tem coisa que a gente viaja, não tem nada a ver, nada a ver. Eu falei, será que eu tô viajando? Por que eu acho que é um lugar? E eu pensei, será que isso que a gente sente tem a ver com o nosso lugar, ou seja, tem a ver com o reino de Deus mesmo? Eu tenho um pouco de ranço de usar essa palavra, que todo mundo gosta de falar do reino, eu já peguei ranço. Igual falar fazer obra, peguei ranço, eu não gosto de falar fazer obra, só porque os outros falam. Então eu não gosto de falar essa palavra, mas a verdade é que tipo assim, o nosso lugar de descanso, aquele que Hebreus fala, né? O nosso lugar eterno de descanso, a eternidade, ela é um lugar. Eu pensei, esse sentimento tem a ver com esse lugar? É como se a gente tivesse nesse momento, nesse lugar. É como se a gente não, é como se a gente perdesse o lugar que nós estamos agora e de repente, porque me dá a sensação de que não é só um sentimento bom. É como se eu tivesse sentado em algum lugar. Eu não sei se vocês conseguem perceber o que eu estou falando. Isso que vocês estão sentindo, que eu sei que vocês estão sentindo pelo jeito que vocês estão falando, é como se não fosse somente uma boa emoção. Porque é diferente de um sentimento de emoção. Eu sei que vem do espírito. Você podia dizer isso pra mim, sim, pastor, mas vem do espírito. Pronto, tá bem, já estaria justificado. Mas me dá a sensação de que é como se a gente tivesse sentado no lugar. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. Então, quando você sente essa paz, essa alegria e essa força da justiça dentro de vocês, isso é o reino de Deus. Então, eu posso dizer que esse é o sentimento daquele lugar? Isso é aquele lugar? Eu tô nesse... porque, na verdade, esse lugar tá dentro de mim. O reino tá dentro de mim. Então, quando eu sinto isso que eu tô sentindo, eu estou nesse momento como se estivesse no banco da praça, como se fosse assim, tipo... Eu estou pegando a brisa do banco da praça, eu estou sentada no reino. Cara do céu, meu, que viagem. Hoje a gente não vai embora não, tá? Essa live é a live mais comprida do mundo. Vigília. Eu vou daqui a pouco dar uma olhadinha na minha mãe pra ver se tá tudo bem. Eu volto aqui e nós continua. Continua. Nós continua, filho. Felipe, hoje você liga pro teu patrão e pede folga. Diz que você foi abençoado pra se folgar. Ai, gente, onde é que vocês estão? Meu Deus, cara, falei de umas coisas aqui que tá mexendo demais comigo. Criamos todas as coisas. Tá bem, tô atrasada. Terceira parte, antes de eu chamar Natanael. Da NASA, deixa Satanás pra lá. Preciso, socorro. Acho que Lúcifer, socorro. É igual uma live no YouTube. É live, mas se ficar salva, a gente assiste depois e parece live. Pronto, esse é o tempo. Pera aí. Calma aí, deixa eu meditar no que você falou. É igual uma live no YouTube. Ela é live. Mas se ela fica salva, a gente assiste depois. E parece uma live. Pronto, esse é o tempo. Ela foi feita no passado, mas ela é ao vivo. Ou seja, toda a transmissão dela é ao vivo, mas ela é feita no passado. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Tipo assim, é como se ela acontecesse em 2 tempos, da mesma forma. Ou seja, é como se ela acontecesse sempre igual. Ou seja, ela é como se a live não fosse de tempo nenhum. Nem de presente, nem de passado, porque ela é sempre a mesma. É bom. Tô confusíssima. Vamos dividir por partes. Ajuda alguém. Gente, essa Sara é fera. Haha, não sou essa maravilha toda não, hein? Você sabe quem fala isso? Que a gente sempre brinca, eu e a Sara? A dona Hermínia. Aquela do Paulo Gustavo, que ele imita a mãe. Que ele fala, eu não sou essa maravilha toda não. Olha o mover do Espírito, não importa o tempo, todos estamos em Adão. Na verdade, Fátima, todos agora estamos em Cristo. Já estivemos em Adão. Viemos da natureza caída de Adão, estávamos em Adão, por isso pecávamos, né? Hoje nós estamos em Cristo. Por que é que ele seria limitado? Ih, agora boiei. O diabo? Boa resposta, Prisca, porque ele foi criado. Exato. Não, porque ele não sabe o futuro, ele não consegue trabalhar com isso, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele é nessas 3 situações. Isso agora foi bom, gente. Onipresente, Deus está em todos os lugares, em todos os tempos, em todo momento. Onisciência é só dele. Satanás não sabe tudo. Se Satanás soubesse o tempo também, acabava sabendo era muita coisa. A gente só não pode criar teoria, né, gente?
calor. Calor me define. Mas antes de tudo acontecer, todos e tudo estava dentro de Deus, não é? Sim. Sim, porque a palavra verbo é uma ideia expressada, isso vem da mente de Deus, né? Dá essa coisa, tipo assim, que o que Deus falou era expressado de dentro dele, sim. Ele é espírito, o tempo é apenas uma percepção de vários acontecimentos, ele não precisa. Peraí que agora a sua mente inteligente começou a me abrir os olhos. Deixa eu ler de novo. Ele é espírito, o tempo é apenas uma percepção de vários acontecimentos, exatamente. Ele não precisa. É verdade, não faz sentido nenhum. Exatamente. É verdade, tem razão. É isso mesmo. Pronto, desmistificado. Satanás não precisa... Exato, essa limitação é para nós. Na verdade, não faz nem sentido ele estar nisso. Tem razão. Para mim também, eu estou a viajar com tanta felicidade. Que bom, Luísa. Deus não coloca limite nos seus filhos, é o que eu creio também. Satanás, nessa história, está como aquele que perdeu a plenitude dos céus e se tornou o senhor das regiões celestes, que no tempo de Deus já foi destruído antes mesmo do julgamento final. Também acredito assim. Muito bom. Eu decidi algo em minha vida. Se Jesus não for a estrela da pregação, não continuo. Isso mesmo, Dani. Muito bom. Boa, Adriano. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Pessoa rouca. Canta. Falo isso pelo seu comentário de estarmos aqui reunidos falando de Cristo, do tempo. É isso. Sim, percebi. Somos ilimitados. O telemóvel vai descendo, gente. Eu tô assim, ó. Levanta esse trem, gente. Pronto. Somos ilimitados, é o que eu creio. Somos como ele e temos o que ele tem. Ai, que dor no ouvido. Por causa do que ele fez. Isso mesmo. Somos ilimitados. Eu também penso assim. Eu sinto isso. É uma paz e alegria sem fim. Isso. Eu conheço esse louvor, Eliana. Esse lugar de descanso. Agora que vocês estão falando do lugar, né? Prontos. Cara, isso é péssimo, né? Porque eu fico atrasada, vocês já estão pensando em outra coisa, eu tô voltando no assunto. Eu não entendo, só sinto. Eu não entendo, só sinto. Deve ser só uma amostra daquele lugar, parece. Por isso Satanás, voltamos para o assunto, pôde incorporar a serpente no Éden, porque Adão e Eva já tinham caído e passado o mundo para ele. Faz algum sentido. Mas aí, cara, Satanás, nesse caso... Não sei. Porque aí, Satanás desfrutando disso... Não sei, mas é... Que eu sei que ele tava lá para pegar o poder, tava. Mas é muito louco o que você falou. Ai, perdi de novo. Que loucura, muito bom. Celiane, pensei nisso agora. Ai, duas cabeças é muito, então, pera. Então, se calhar, quando temos fomos em algum lugar, é porque, de certa forma, estivemos lá. Não entendi, Adriano. Quando fomos em algum lugar, deve ser isso, é porque, de certa forma, estivemos lá. Mas eu não entendi, explica melhor. A palavra da graça nos leva ao terceiro céu, onde Jesus levou Paulo? Eu não sei, porque na verdade esse terceiro céu que ele diz... Tá bem, Dani, peguei do que a gente tá falando, né? Uma amostra, né? Porque pelo que Paulo falou, viu coisas, né? Que nós não estamos vendo nada. Mas sim, faz sentido o que você está falando. É atual, Celiane, é atual. Só imagina o Felipe a gritar para o ecrã que nem um louco. Felipe com pessoa também. Isso, Dani Beca. Gente, eu tô passada na manteiga. Eu estava pensando essa semana se a alegria que sinto das coisas de Deus era menos emoção humana, mas agora é isso. É o reino em nós, justiça, paz e alegria. Vou gritar. O que é ecrã? Ecrã é essa tela, Felipe. É a tela, pronto. Como disse Davi, antes que eu fosse formado, meus dias já estavam escritos. É isso, Cleiton. Jesus repreendeu Pedro e disse que o diabo pensa as coisas humanas. Pensa nas coisas dos homens, né? Foi. Sobre ir para onde e quando morremos, creio que vamos para um lugar reservado por Deus, o paraíso. Jesus fala sobre isso com o ladrão.
Rosânia, essa era outra coisa que eu queria lembrar. Gente, vontade de gritar. Era isso que eu queria lembrar. Gente, a outra pessoa que eu vi comentou exatamente isso, porque assim, Paulo diz que nós vamos dormir e que somos todos juntos ressuscitados, ou seja, uns serão arrebatados que estão vivos e os outros vão ressuscitar das covas e ser arrebatados junto. Ou seja, vamos estar dormindo. E aí, essa outra pessoa que eu ouvi a opinião de várias pessoas que falavam que tinham uma visão com relação ao tempo na Bíblia. Ele falou assim: sabemos que nós vamos estar dormindo, mas Jesus disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele: que paraíso? Se o paraíso é o novo céu e as novas terras de Apocalipse. Se na verdade nós, quando morremos nesse momento, a igreja ainda está dormindo. Ou seja, Jesus falou com o ladrão como se o fim do mundo já tivesse acontecido. Ele falou: hoje mesmo. É isso, cara, a Rosane lembrou-me, cara. É exatamente essa situação, foi uma das situações que apresentou fora do tempo. É muito bom, gente, que Jesus falou isso pra ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tinha paraíso ainda para entrar. Porque os novos céus e nova terra são feitos depois, isso está em Apocalipse. Então, que é o tal do terceiro céu, que Paulo fala. Isso é só depois. Então, assim, ali foi uma outra situação atemporal manifestada na Bíblia. Gente, o Espírito Santo tá falando demais com a gente aqui, porque vocês estão me lembrando das coisas sem saber, um falando... Nossa, tá muito poderoso isso aqui hoje, tá demais, tá muito top mesmo. Caraca! Não é verdade, Liane? Essa pastora canta muito. Canto não, né? Tudo isso não. Essa maravilha toda não. Isso que eu vi agora, fico passada. Deixa eu ver, que eu quero falar. Eu quero ver o que vocês estão falando do que a Rosane falou. Cleiton com as Salmos, lembrei, Salomão disse que tudo que é já foi, tudo que será também já foi. Eclesiastes capítulo 3. Nada é novo. Eclesiastes capítulo 3. É nessa passagem que eu acabei de dizer que Deus fala assim, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas não deu a ele ciência de saber como todas as coisas começaram ou terminaram. Nessa passagem ele diz: tudo que já foi, para, que a gente mata a cobra e mostra o pau. Acho que é a melhor live que a gente já teve, cara. Todas são uma delícia. Mas essa, o Espírito Santo tá fervendo aqui nesse meio. Putz! Rapaz, quando é que a gente vai embora aqui? Amanhã, basicamente. Diz assim: Eclesiastes capítulo 3, 15. O que é, já... Gente, o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus falar renovar-se, tudo que já passou. Oh, Gele, aqui, olha. Tá aqui. É muito bom. Várias situações atemporais, cara. Vamos lá. E a barulheira, o prédio batendo porta, é tudo uma barulheira aqui. Semana passada eu estava falando com o pessoal do trabalho sobre física quântica e hoje a live diz a respeito disso. Top. O Senhor sabia que Adão ia cair, sabia? Quando temos a impressão de que... Eu quero chegar lá embaixo. Quando temos a impressão de que fomos em algum lugar, de alguma forma já estivemos lá. Não, o Adriano, você está falando uma coisa, até aquele déjà vu que a gente fala, é esquisito, não é? Apesar que, se calhar, algum jovem inteligente vai falar para nós que déjà vu já foi explicado pela ciência, só a gente não está sabendo. Mas, assim, quem sabe não tem a ver com alguma coisa assim, né? Patrícia, você pulou minha teoria sobre os demônios no tempo. Volta, preciso saber se faz sentido. Tá bem, vou voltar. Eu doida para chegar no final, vou voltar. Ah, o que é? Foi antes do ecrã, Felipe? Pôde. Não, aqui. Você falou do Adão e Eva, não falou? Não foi desse? Foi ainda antes? Ah, como é que você vai me responder, né? Se eu tô subindo, esquece. Preciso, valeu, Liane. Não tô vendo. Não dá pra você colar de novo? Não é possível, eu já tô muito lá em cima. Ocupamos o lugar que ficou vago pelos anjos caídos. É esse, não? Não, meu ponto é, quando morremos, vamos para o reino... Moço, eu não sei não, ué. Cadê? Cola de novo pra mim, Fê. Cola, dá uma colada. Felipe vai buscar um saco e respira lá pra dentro. Ainda desmaias. Pati, já tive um sonho incrível com você meses atrás contigo. Conta aí. No sonho, tu amarra em minha cintura um cinto largo. Acordei com uma plenitude intensa. Pode ser esse lugar. Luz saia de mim. Olha, por que eu amarrava um cinto largo em você? Cinto na Bíblia é o que mesmo, gente? Lá em Efésios, qual que era o cinto? O cinto era o quê?
É o cinturão da justiça? Alguma coisa assim? Eu tô inventando. Busca o que era cinto na Bíblia. É o que falei, não vamos dormir, é o que eu creio. O cara que foi ao terceiro céu e voltou foi o jovem que caiu da janela durante a pregação de Paulo. Morreu e ressuscitou. É, Felipe? Eu tava achando que Paulo tava falando dele? Não tava, não? Paulo tá falando dele ali, que tudo bem que Paulo não fala que é ele. Mas ele fala, conheci um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Ele não deixa claro que era o cara que caiu. Como é que vocês sabem? Como é que você, de onde você tirou isso? Gente, mas o que esse povo do prédio tem hoje? Tá todo mundo batendo porta. Certeza é a melhor. Eu falei, como saber se algo é espiritual ou coisa da carne? Ih, Rogério. Cara, é assim. Normalmente quando é do espírito, você sente uma... Aqui. Você sente uma alegria aqui ou um peso, algo como se fosse empurrar uma parede aqui. Sente aquele incômodo ou você sente paz. O espírito fala aqui. A carne fala na cabeça. Agora, você vai sempre ter nitidez disso? Não. Aí o que eu falo? Descansa. Descansa. Porque assim, nem sempre quando a gente fala com uma criança, ela entende a gente. O que a gente faz? A gente faz a criança nos entender. Deus é igual. Nem sempre você vai entender. Essa é a verdade. O que ele faz? Dá um jeito de você entender. Você não precisa ser autossuficiente. Bora. Ainda bem que tá calor, que a gente sua e não tem vontade de ir no banheiro, né? Pra tomar água no banheiro. Pastor, a gente pode separar em parte sobre tudo isso? Quer dizer, tempo, espaço? Eu tô meio bugado. Uai, pode, se tiver tempo pra isso. A gente tá em 1h30, né? É. O déjà vu é porque o cérebro processa tudo muito rápido e não conseguimos acompanhar nada mais. Sabia que algum jovem inteligente ia falar alguma coisa? Ainda bem que tô bem chata. Cinto é na verdade. Ah, é o cinturão da verdade? Então é Prisca que sonhou comigo, não foi? Então eu tava amarrando a verdade em vocês. Acho que sim. Cinturão da verdade, legal. Oi, Aparecida. Gente, tô rindo muito. Por quê? Cinto da verdade. Verdade é Jesus. E tudo isso que estamos vivendo aqui. Exatamente. Cheguei agora. Seja bem-vinda, Aparecida. O fogo tá pegando. Se a gente tivesse tudo de pé, tava no sapatinho. Mas tá bom. Travo. O que o Adriano quer dizer é que essa paz com os céus, essa alegria, é porque nós vivemos de lá através do Espírito. Sim, percebi. E sua mãe? Minha mãe tá bem. Tá dormindo. Daqui a pouco tem... Ou a gente termina a live, ou se a gente não for terminar, eu tenho que pelo menos dar uma olhadinha nela. Tive esse sonho, depois das orações que pedi a Deus que me revelasse as suas pregações eram verdadeiras. Teté não, Joyce. Para, que babado, é mesmo? Você teve esse sonho depois de pedir pra Deus se as minhas pregações eram de verdade? Então pronto, então tá, já tá aí, ó, cinto da verdade. A Sara teve um sonho desse comigo em 2003. Você lembra, Sara, um parecido? Me deu até sístoles, gente, pera. Ela teve um sonho na altura, eu tava começando a pregar sobre isso também. E quando eu preguei pra Sara as primeiras vezes, ela sentiu alegria, depois ela continuou, como ela continuou na outra igreja, ficou meio assim, depois veio de vez. E eu me lembro que ela sonhou que eu tava na... Cara, eu vou contar isso, mas nem acho nada, eu tô contando isso porque é interessante. Que ela, você lembra? Você disse pra mim que você sonhou que eu tava na porta de entrada do céu, foi alguma coisa assim. E que a liderança tava em algum outro lugar ruim, alguma coisa assim. E que você acordou meio assim, alguma coisa assim. Ah, deixa pra lá, não vou contar porque eu vou ficar com vergonha, deixa pra lá. Mas assim, interessante, bacana, Joyce. Sobre o cara da janela, não deveria ter afirmado, é só uma sugestão. Tá bem, eu não sei. Eu acho que o Paulo falou dele. Vocês conhecem Asgard? Conheço, é o lugar onde o Thor mora. Como assim? Qualquer um sabe onde é que o Thor mora. Como referência, parece que eu sou de lá. Jesus disse, os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, etc. E todos que fazem isso. Porque Coríntios 12 mostra que cada um tem um dom. Sim, Rogério, mas nesse caso, isso não é um dom. Fazer isso não é um dom. Porque quando você expulsa demônio ou cura enfermos, você está usando de autoridade. A Bíblia fala que você é como Cristo nesse mundo. Então, quando você usa o nome de Jesus, você faz essas obras, percebe? Com relação ao dom, o dom ele manifesta
quando é necessário. Em algum momento que é necessário para o Espírito colocar o dom em você, para uma obra ser feita, ela é feita, tá? Agora, quando você usa o nome de Jesus, quando você faz uma obra representando o próprio Cristo, você expulsa demônio, cura os enfermos, etc, tá? E é tudo que eu sei nesse sentido. Quem não conhece Asgard? Felipe, tô rindo muito por sua causa. Sim, verdade, lembro vagamente, foi um divisor, já tive vários sonhos. Ainda bem que tomei chá muito bom. Esse Felipe, Liane, amo. Gente, acabou, vamos parar, 100 minutos. Tá uma delícia, mas é bom a gente parar. Já foram quantos minutos, gente? A pessoa não sabe. 1h40, né? Foi maravilhoso, gente. Tamo junto, foi muito bom. A gente dividiu, assim, eu adoro a participação de vocês. E porque mas, não, Fê, então não tá entrando, Fê. Não tá entrando. Não tá entrando, tô falando sério, eu não tô pulando nenhum, cara. Eu vou tirar até foto pra ti. Não tô. Só vó, foi o cara. Você acabou de falar do cara da janela, que foi uma sugestão. Isso foi antes ou depois? Não tô pulando, ó, tô vendo um por um. O cara que foi ao terceiro céu, li seu comentário. Não tô. Patrícia, você pulou. Aí, ó, você falou do pulou. Aí eu vou descer de novo. O cara que foi do terceiro céu. Alguma coisa na sua mensagem o YouTube não tá aceitando. Ou é o Satanás mesmo. Tô brincando. Tenha medo, tô brincando. Nada. Não tem nada seu aqui, cara. A Sara falou que não apareceu, não. Como é que você quer? Quer pôr no WhatsApp pra eu ver aqui? Põe aqui? Muito bom, hoje sempre é bom. Gente, foi maravilhoso. Eu adoro quando vocês participam. Acho que, assim, o melhor da live é quando a gente começa a trocar figurinha. Acho que é o melhor da live, assim, porque é a igreja. Percebe? É a igreja, tipo assim, cada um começa a manifestar o seu dom aqui, cada um começa... Peraí que o Felipe mandou. Será que se eu sair daqui vai ser ruim? Pera lá. Peraí. Voltei. Satanás, apesar do cumprimento da live, eu não consegui ler rápido, mas ele tá dizendo que... Eu saí, gente, ou não? Eu fiquei aqui? Tem queixas. Eu fiquei aqui ou saí? Ele falou assim que apesar... droga. Quero ler de novo. Quero ler. Eu saí? Saí. Ficou frozen, tá? Então não dá. Não dá. Eu não consegui ler tudo, porque eu fiquei preocupada. Eu saí, né? Tá. Então, mas a live continua. Então depois faz o seguinte, depois não vai ter mais assunto. Depois a gente conversa no WhatsApp, só nossa. Quanto tempo, espaço, Deus, além disso, tudo aconteceu antes de acontecer. Início, Deus, nós no fim. Eu mesmo que inicio. Pronto, gente, vamos embora, né? Vamos embora. Não, mas o Felipe falou alguma coisa sobre que os demônios estão passeando aqui na Terra. Meu, por que o comentário dele não entra? Eu não consigo entender. Ô, Sara, você não consegue pegar o comentário dele e colar aqui pra nós? Pra ver se no seu entra? É porque é uma coisa interessante que ele colocou. Gente, mas olha, muito legal. Adorei. Vamos ficar agora para sábado que vem. E é impressionante como é difícil ir embora. Não sei se vocês sentem isso. É difícil ir embora. Tipo, é difícil dar tchau. Parece que não vamos dar tchau, vamos continuar aqui. Cara, eu tenho muita curiosidade em um dia em que a gente de fato vai habitar eternamente juntos, né? Que coisa tão louca assim, que a gente agora não tem... A gente se dá super bem aqui, a gente se vê todo sábado, mas a gente não tem intimidade um com o outro, né? Como será habitar eternamente juntos, né? E como será, né? Como será isso assim? Que legal, tô muito feliz. Deixa eu só ver se a Sara consegue pôr aqui o número do WhatsApp. Sim, manda lá pra ela, Felipe, ela pediu. O meu número do WhatsApp é mais 351, você sabe, né, Luísa, aqui de Portugal? 91-466-3938. Tá bem, Eliane. Gente, quando eu demoro pra responder é por causa da correria, tá? Mas eu respondo todo mundo. Sempre eu respondo todo mundo. E aí, Sara? Alguma? Novites? Vocês estão todos aqui ainda, gente? Tô esperando a Sara pra ver se ela consegue colar. One moment, please.
Não tenho mais o que falar, vou ficar quieta se vocês quiserem falar. Ah, Liane, a gente também ama você. E o povo tudo da live. Não, ô Dani, eu tô esperando ver se a Sara consegue colar o comentário do... Eu nunca vi uma coisa dessa, por que ele não consegue colocar o comentário dele aqui? Tchau, Eliana, beijinho. Gente, quem quiser indo pode ir. Só para que eu vou colocar aqui para quem quiser, tiver curioso com o comentário do Felipe, a gente vê. Tchau, Liane. Bom descanso. Gente, tá acontecendo alguma coisa com esse comentário? Manda o cheiro pros gatos. Eu mando sim, tá aqui, ó, do meu lado. Eu só não mostro, tá meio bagunçado o sofá? Eu já tô um pouco mostrar. Pois, eu também, Aline, tô um pouco curiosa. Eu tô curiosa com o fato do comentário não entrar. Repeat. Ah, tá bem. 91-466-3938. 91-466. Ai, minha perna. 3938. Pessoal, fui, me indo. Show de bola. Tchau, Fê. Outro Fê. Tchau, Pepe. Sara, vou embora. Você não tá conseguindo, né? Tá fora do tempo. O comentário tá fora do tempo. No futuro, quem sabe? No futuro a gente vê o comentário. Isso é muito weird. Como é possível? Tchau, tchau, Felipe. A gente se vê depois. Tchau. Tchau, gente. Gente, eu vou desligar. Acho que a Sara sumiu também. O outro Felipe e a Sara foram arrebatados. Aqui, conseguimos, vai. Satanás e os demônios, no tempo terreno, está passeando na terra. Como é dito em Jó, fora do tempo terreno, está no lago de fogo e enxofre. Deixa eu pensar. Satanás e os demônios, no tempo terreno, está passeando na terra. Pronto, exato, como é dito em Jó. Sim, está. E até hoje está. E depois, fora do tempo terreno, exatamente. É isso mesmo. Sim, ele tem razão, porque assim, se todas as coisas acontecem ao mesmo tempo, Satanás não foi só derrotado, como já está no seu fim. Né? Porque a Bíblia diz que é lá que ele vai ficar, vai ser destruído, no lago de fogo e enxofre. Sim, é isso. Tipo assim, toda uma novela pra gente falar, é isso, Felipe. Gente, então tá. Ah, tá bem. Caramba, que coisa esquisita. Gente, olha, um beijinho pra vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi uma delícia. Cada sábado a gente se estende mais, né? Daqui a pouco a gente tem 4 horas de live. Mas foi muito bom. Minha heroína. Tchau, gente. Um grande beijo pra vocês. Boa semana. Até sábado que vem. Quem não me segue no Instagram, me segue no Instagram. Ou pega aqui o meu número de telefone também. Pode se comunicar comigo pelo WhatsApp. Beijo, gente. Tchauzinho. Fica com Jesus, tá? Tchau. No tempo. E fora dele também. Tchau.